Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue a palavra do Senhor nesse momento. Abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2. Nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Romanos, aonde nós temos aprendido muito. Quem tem aprendido muito, diga glória a Deus. E na semana passada nós falamos acerca do homem sem Deus. Que o homem sem a presença de Deus, ele desonra a si mesmo. Ele próprio se defrauda, amados. E eu creio que quando uma pessoa ela não tem Deus, ela não tem vida em si mesma. A vida genuína, ela está nos pés do Senhor Jesus Cristo. É ali que nós encontramos a verdadeira razão, a vida, o motivo que nós estamos de pé, que ninguém entende às vezes falando, olha, eu não sei como que você está de pé até hoje, mas quando a tua vida está na presença do Senhor, você consegue compreender tudo isso. Mas hoje Paulo, ele não vai falar do homem sem Deus, ele vai falar do julgamento do homem que diz ter Deus na vida dele. Por isso que nós vamos ler aqui Romanos capítulo de número 2, no versículo de número 1. Você que, por exemplo, crê que tem Deus na tua vida, você precisa compreender muito bem essa exposição, porque nós vamos falar da tua salvação, para você entender como que é a salvação do servo de Deus, como que aquele que diz ter Deus, ele consegue ter a certeza, e como que ele será julgado. Paulo ele vai falar de muitas coisas, e uma coisa que ele vai combater aqui é a hipocrisia no Evangelho, não hipocrisia do Evangelho, porque o Evangelho ele não é hipócrita, mas há muita hipocrisia no meio da igreja. Será que isso é verdade ou é mentira, hein? Será que tem muito cristão hipócrita, hein? Então vamos ler a palavra de Deus. Você que pode, fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, és indesculpável o homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei,
não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou ofendendo ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Amém? Nós vamos falar muita coisa. Você crê que Deus ele vai falar com você? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus, chegou o momento de ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Pai. E eu peço ao Senhor nesse momento, meu Deus, que esteja aqui neste altar ministrando para os teus filhos, Senhor. Ministrando para o teu povo, para o povo que se chama pelo teu nome, para aqueles que querem, meu Deus, e almejam entrar no teu reino, Pai. Então, meu Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento para que a incapacidade humana de compreender as coisas que são de cima, elas não bloqueiem a nossa mente para sermos espirituais agora e compreendermos, meu Deus, as coisas espirituais. Então, meu Pai querido, fala com cada pessoa que está aqui. Toma o coração do teu povo, da tua igreja. Vem falando, meu Deus, da maneira que o Senhor quer falar, não da maneira, meu Deus, que nós queremos ouvir. Então, meu Deus, se for necessário, nos exponha, mas, meu Deus, nos refaça como o Senhor quer que o servo seja, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós, meu Deus, te pedimos. Que nesse sermão, a exortação, assim como a tua bênção, ela venha sobre nós. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Preste bastante atenção nessa ministração, porque ela é para você, amado. Essa mensagem, ela é para aquele que quer e almeja morar no céu e estar no reino de Deus. Tem alguém aqui que quer entrar no reino de Deus? Se tem, diga glória a Deus. Então é para você. Então preste muita atenção para que tudo que for dito, se você puder tomar nota daquilo que você achar mais interessante, tome, porque vai ser muito importante para a tua caminhada e para o teu amadurecimento como servo de Deus. Amém, amados? Então vamos lá. Paulo hoje, nessa exposição, no capítulo de número 2, ele vai tratar de assuntos da igreja que acontecem desde os tempos de Cristo, dentro das igrejas, desde quando a primeira igreja foi aberta, até mesmo quando a lei era pregada dentro dos templos. O apóstolo Paulo, ele está hoje ministrando para que a hipocrisia, ela não nos impeça de entrarmos no céu. E a hipocrisia no meio do evangelho, e o hipócrita é aquele que fala, mas não faz. É aquele que, às vezes, usa um rigor para algumas coisas, mas não tem o mesmo rigor para si mesmo. E tanto João Batista quanto Jesus, eles combateram muito a hipocrisia religiosa. Para você ter uma ideia, João Batista, ele não pregava em Jerusalém. Embora havia o templo, havia muitas pessoas buscando a Deus, mas por causa da hipocrisia dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, João Batista, ele de maneira nenhuma gostava de pregar em Israel. Então ele vai pregar lá no deserto, perto do Jordão, aonde ele ministrava o evangelho, e as pessoas que se arrependiam, elas tinham a condição de ali mesmo se batizar nas águas.
E João, ele foi fazendo isso por algum tempo, por causa que ele vem para abrir o caminho para o Messias, e de repente, uma comitiva de fariseus religiosos, conhecedores da lei, eles vão até onde João está batizando e pregando o evangelho. E João, quando ele vê aqueles homens que não estavam na fila do batismo para se arrependerem, mas estavam ali observando o que estava acontecendo, diz a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e eu quero que você vá lá comigo. João, ele vai começar esse combate contra a hipocrisia religiosa, fazendo o seguinte, pregando a verdade do reino de Deus. Diz aqui, em Mateus capítulo 3, versículo 1, quem encontrou, diga graças a Deus, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João vestes de peles de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João está dizendo para aqueles homens religiosos: olha, quem falou e tem ensinado a vocês a fugirem da ira de Deus? Vocês religiosos, vocês que se vestem e creem que dominam bem a palavra de Deus, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Vai ter julgamento para vocês também. E ele vai começar a falar de Cristo, ele vai começar a dizer: olha, e eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem, e ele vem depois de mim, ele batizará com o Espírito Santo aos que creem e batizará com fogo aqueles que não creem. Ou seja, a pessoa será mergulhada no fogo, não para purificação, mas para condenação. Esse é o contexto da conversa de João. Então ele está combatendo a hipocrisia religiosa. Jesus muitas vezes ele vai ter um combate contra esses religiosos. E Paulo, aqui nessa exposição de hoje, ele vai continuar esse combate para que dentro da igreja do Senhor não haja essa hipocrisia dominando o servo de Deus. Por isso, vamos aqui em Romanos capítulo 2 e nós vamos expor com detalhes cada item, e eu quero um máximo de atenção para que você venha compreender o que Paulo ele está ensinando para a igreja. Romanos 2, versículo 1, diz a palavra do Senhor o seguinte: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ou seja, Paulo está dizendo que o juízo de Deus para religiosos é inevitável. E ele está falando de uma coisa aqui, que a psicologia ela chama de projeção. O que é a projeção? É eu ter um pecado que eu não conto para ninguém. E eu sei que é pecado, eu sei que é ruim, mas eu não tenho coragem de falar. Então eu vejo esse pecado na vida de outra pessoa e condeno o meu pecado na vida de outra pessoa. É você, por exemplo, uma pessoa que tem problema com pornografia. Ela sabe que é errado,
Ela sabe que desagrada a Deus, mas ela começa a dizer assim, ó, você que está na pornografia, você vai para o inferno. Ou seja, ela está condenando o pecado que ela tem na vida de outra pessoa. Ela está projetando, é como se ela colocasse o pecado dela refletido em outro e condenasse aquela pessoa para que ela se sinta um pouco melhor, para que ela se sinta mais confortável, mais agradável na caminhada. E por isso que Deus, através da vida de Paulo, está dizendo, ó, você que faz dessa maneira é indesculpável. Porque uma coisa é o homem sem Deus, ele que não quer nada com Deus, que está na depravação, pecar, fazer coisa errada e aplaudir quem peca. Mas você que conhece a Deus, que está na casa de Deus, buscando a Deus, ter um pecado, projetar o seu pecado no outro e ainda condená-lo, é indesculpável para você, não tem perdão, não tem desculpa. Então, Paulo ele começa tratando com os irmãos da igreja dessa forma. Você não pode pegar o teu pecado e projetar em outro e condená-lo. Primeiramente, ele vai continuar falando acerca disso, tratando a pessoa da cegueira espiritual, que aqui no versículo de número 2 diz assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E amados, a cegueira espiritual é você conseguir ver em você, não ver em você o que você vê nos outros. Você consegue enxergar tudo na vida do outro, mas não consegue enxergar em si mesmo. Você consegue ver defeito em todo mundo à sua volta, menos em você. Tem alguém aqui que é perfeito? Quem aqui tem defeitos? Levanta a mão. Então, como que eu mesmo tendo defeitos, eu vou ficar olhando só por os defeitos à minha volta? E eu, como servo de Deus, o primeiro defeito que tem que ser visto, tem que ser em mim. Tem que ser dentro de mim. Porque o conhecimento de si mesmo te torna uma pessoa melhor. Quando você se autoconhece, sabe das suas falhas, você passa a ser um pouco mais complacente com seu irmão. Ah, eu não sei como fulano de tal caiu. Você está passando as lutas dele? Você está vivendo os problemas que ele está vivendo? Ah, não, mas eu já passei por coisa pior. Mas Deus, ele dá a cada um que cada um pode suportar. Talvez os seus problemas são maiores, porque você pode suportar problemas maiores. E todo mundo que não desistir, vai conseguir vencer os seus problemas. E eu digo para você que está aqui nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, não importa o tamanho da batalha que você esteja vivendo ou enfrentando, persista, continua firme com Deus, que Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Ele vai fazer com que você saia dessa situação. Amém? Mas eu tenho que ser mais tolerante. E a ética cristã, amados, ela nos ensina que eu posso pegar pesado comigo mesmo, mas eu tenho que pegar leve com o meu irmão. Isso é ética cristã. É só cristão que tem. Tem que pegar pesado consigo mesmo. Você tem que falar consigo mesmo. Às vezes você tem que falar, não, eu estou fora da visão. Você tem que se cobrar, mas você não pode ter a mesma cobrança com o teu irmão. Já pensou? Se eu for exigir a vida de oração que eu tenho para toda a igreja, é totalmente diferente. Eu fico por conta da obra de Deus. Você ainda tem outras coisas para fazer. Então eu tenho que pegar pesado comigo e ser um pouco mais suave com o irmão que está do meu lado, porque eu não sei o que ele está passando. Eu não sei o que ele está vivendo. E Paulo ele vai continuar dizendo que aqui no versículo de número 3, Romanos 2, versículo de número 3, ele vai falar de uma falsa segurança, que a pessoa que tem ela está sendo enganada por si mesmo. Olha o que diz. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Sabe o que é isso?
É aquela pessoa que está com a vida toda errada dentro da igreja. Será que tem pessoas erradas na igreja? Que está fazendo as coisas tudo pela metade? Que está com gato na luz, na água, que ainda tá amaziada porque quer ficar daquele jeito, está com a vida bagunçada, que está ainda contando mentira, que está fazendo coisas. Será que tem isso dentro da igreja? Hein? Sim ou não? Então Paulo está dizendo aqui que essas pessoas que estão dentro da igreja dessa forma, elas não podem julgar as pessoas de maneira nenhuma. E você já percebeu como que tem um monte de cristão que gosta de pagar lição de moral para os outros? Às vezes a pessoa fala, ó, a saia tem que estar lá no pé. Se não tiver, você não entra no céu. Tem denominação que é assim. Que, por exemplo, o homem não pode ter nenhuma barba, eu não poderia nem entrar lá dentro. Ou entrar já com o presto barba no bolso. Mas, meu irmão, Deus está falando, vocês que pagam lição de moral e estão com a vida toda atrapalhada, vocês serão condenados também. Vocês serão condenados, por causa que Deus ele vê muito mais do que a aparência, do que um regimento interno, do que uma doutrina humana. Ele vê o que cada um está fazendo. E a palavra do Senhor, Deus ele está dizendo aqui que ele não tem um critério diferente, que Deus ele não ama mais denominação A ou B ou C, ele ama quem é obediente. Deus ele não tem preferência por placa de igreja. Você não vê, tem um monte de placa que você fica até perdido. Mas Deus ele tem um critério, que ele procura aqueles que são obedientes e fazem a vontade dele. Segundo, lá em Deuteronômio 28, para aqueles que são obedientes, Deus ele vai dar ordem para a bênção, vir do céu, seguir aquela pessoa aonde quer que ela for. Mas a pessoa que, por exemplo, ela é moralista demais, ela só consegue enxergar o erro nos outros. Igual o cristão, ele fala assim, eu sou nervoso, só um pouquinho, mas fulano de tal é uma porteira. Eu só um pouquinho, de vez em quando eu estouro, mas não dá nem para perceber. Mas fulano de tal é uma bomba. Ela enxerga o erro nos outros. É aquela falsa segurança que o evangelho não dá para quem está na igreja. Porque Deus ele sabe como realmente somos. Ele sabe como realmente nós andamos. Então, se nós não tivermos uma mudança de pensamento, nós poderemos ser condenados até estando dentro da casa de Deus. Por isso que Paulo ele fala, olha, vocês que pagam lição de moral e estão com a vida toda errada, conserta primeiro. Conserta. Você não pode ficar desse jeito. Ou seja, o que Jesus ele falou. Tem muita gente olhando um cisco no olho do irmão com uma trave no seu olho. Por que muita gente pega pesado com os evangélicos? É porque tem muita gente errada dando lição de moral. Tem muita gente em cima do altar separada falando de casamento bem-sucedido. Tem muita gente pegando e falando de santidade, mas no bastidor tem uma vida promíscua. Esses têm condenação para eles também. Não importa se está no altar pregando, se está de pé fazendo a obra ou se está sentado ouvindo. Diga para quem está do teu lado, tema a Deus. Deus não é brincadeira, meu irmão. Diz aqui no versículo de número 4, diz aqui o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, Paulo está dizendo do perigo de uma falsa interpretação teológica. Sabe por quê? Porque muitas pessoas na casa de Deus não sabem nem o que é arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Para você ter uma ideia, a palavra arrependimento, ela no dicionário grego, é a palavra metanoia. Diga metanoia.
é arrependimento que tem 3 características para ser um arrependimento genuíno. Primeiramente, mudança de pensamento, mudança de mente. Eu me arrependo, eu tenho que mudar o meu pensamento. Segunda coisa, para ser uma metanoia, um arrependimento, tem que ter uma tristeza. Ou você erra e fica triste, fica feliz. Você fala, graças a Deus eu errei mais uma vez. É a milésima vez que eu erro em seguida. Ninguém fica feliz quando erra. Para ser um arrependimento, tem que ter uma mudança de mente e uma tristeza dentro do coração, porque houve um erro. E erros sempre trazem problemas. Geram coisas à nossa volta. Às vezes o erro que você faz gera uma destruição muito grande. Você não vê Davi, ele errou contra Deus, 70 mil morreram. Você vê que as pessoas, elas erram e ela tem que se entristecer por causa daquilo que está acontecendo. E um terceiro ponto que caracteriza a metanoia, que é o arrependimento, é a volta para Deus. Eu tenho uma mudança de mente, eu errei. Eu tenho uma tristeza no meu coração porque eu errei e eu volto-me para aquele que pode me perdoar, para aquele que pode trazer alegria de novo para o meu coração, para aquele que pode me restaurar, me levantar, fazer com que a minha vida ela seja diferente. Mas você, por exemplo, que se arrepende, esse arrependimento ele tem que ficar provado. Não é da boca para fora. Senhor, eu me arrependo. Não. O arrependimento é igual João Batista, ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. Eu me arrependi. Eu batizei para arrependimento, então o fruto tem que aparecer. As pessoas têm que ver um novo homem, uma nova mulher. Eles têm que ver, porque o fruto, ele aparece. Você vê que quando tem uma árvore frutífera, ninguém olha para a folha. Todo mundo fala, mas que frutos bonitos, que coisa maravilhosa, está vistoso, está bonito. É assim quando uma pessoa antes mentia e depois ela não mente mais. Antes uma pessoa era ignorante, agora ela tem uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade. É assim que acontece na vida de uma pessoa que antes ela estava até escura pelo pecado, mas de repente ela é alcançada por Cristo e a luz de Cristo começa a resplandecer. Todo mundo irá olhar e dizer, essa pessoa mudou, ela é diferente, porque Cristo habita nesse coração. Aleluia! Então, não pode ser da boca para fora. Você acha que tem alguém que planeja pecar? Que peca premeditadamente, hein? Eu vou preparar tudo para esse pecado. Você acha que existe isso? Igual, amados, tem pessoas que falam, hoje eu vou sair, eu vou me esbaldar. Tem pessoas que planejam tudo isso. Aquele arrependimento da boca para fora. Você quer um exemplo? Eu já fui católico, eu imagino que uma boa parte da igreja também, e existe a quarta-feira de cinzas. A pessoa ela pula carnaval ali, uns 4 dias, fez o que não devia, fez aquilo que não podia fazer, gastou dinheiro a rodo, e aí está naquela tristeza. E aí chega na quarta-feira de cinzas, ele põe uma cinza no meio da testa, e fala, Senhor, me arrependo. Eu me arrependo. Vou ficar 40 dias sem comer carne, mas já vou pagar o abadá do carnaval do ano que vem. Já vou me projetar a minha viagem do ano que vem. Já vou preparar o pacote com hotel perto do camarim do cantor, para mim estar pulando. A pessoa já está se arrependendo, premeditando o pecado. Ela já está fazendo aquilo que desagrada a Deus, já pensando e falando, eu me arrependo, mas isso não chega ao coração de Deus, amado. É um arrependimento falso, é um arrependimento sem sinceridade. E a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui que esse sentimento verdadeiro de arrependimento não vem do homem, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando você se arrepende de verdade, quando o cristão se arrepende de verdade, é quando ele entende que Deus é bom.
Ele olha para Deus e fala: Deus não merece o que eu estou fazendo com ele. Deus não merece olhar do céu e me ver contando mentira. Ele é bom. Ele me resgatou do pecado. Ele me levantou quando eu estava caído. Ele me amou. Ele deu o filho dele para morrer por mim. Quando a pessoa ela entende isso, ela passa a olhar para Deus e falar: eu não vou desagradar a Deus. Senhor, me perdoa porque eu te magoei. O que eu fiz desagradou ao Senhor. E amados, tem muito cristão que tem remorso, não tem arrependimento. O arrependimento é mudança de pensamento, tristeza no coração e volta para Deus. Mas tem muitas pessoas que têm um remorso. E a diferença do arrependimento para o remorso é que o remorso, ele tem uma mudança de pensamento. Ele tem também uma tristeza no coração, mas a pessoa não consegue voltar para Deus. Quer um exemplo? Judas Iscariotes. Judas, ele vai olhar e perceber que traiu Jesus. Aí ele vai ali e cai em si, começa a mudar o pensamento. Pequei traindo sangue inocente. Mudança de pensamento. E aí ele tem uma tristeza que ele vai até para dentro do templo e pega as moedas e joga ali dentro. Mas ele não consegue voltar para Jesus. Ele tem um remorso, mas ele vai se enforcar, ele vai tirar a sua própria vida. Isso é remorso. O remorso na vida do cristão, ele faz até com que a pessoa ela fica triste. Que ela até tem uma tristeza dentro dela, começa a querer mudar o pensamento, mas ela nunca volta para o Senhor, que pode mudar a vida dela. E aí, a pessoa, ela não consegue mudar. Ela não consegue viver uma vida diferente. Ela continua na casa de Deus, fazendo as mesmas coisas, praticando a mesma maldade, e vai se arrependendo, mas ela nunca consegue voltar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu quero estar junto de Ti. Eu errei, mas deixa eu ficar do Teu lado, Senhor. Deixa eu ficar aqui pertinho, ainda que eu não queira te incomodar, mas deixa eu sentir a Tua presença. Não, aquele que tem remorso, ele vai se afastando. Ele vai ficando longe. Por isso que tem tanta gente longe da presença de Deus. Mesmo dentro da igreja, tem muita gente que há muito tempo não sente a presença de Deus. Tem tantas pessoas que dentro da casa de Deus, elas vão largando as coisas. Elas começam a caminhar direitinho, começam a se envolver e de repente vai deixando tudo para trás. Mas sabe por quê? Porque o erro que ela pratica vai gerando remorso, vai afastando ela de Deus. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Diga para quem está do teu lado: volta para Jesus. Amém? Paulo ele continua falando aqui, versículo de número 5. Diz aqui, olha: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, o juízo, para quem gosta de colocar a religião acima da vontade de Deus, ele sempre será justo. E amados, Deus, eu disse para vocês há um tempo atrás, ele não pune o pecador toda hora que ele peca. Eu disse aqui que Deus, ele não põe um anjo, a pessoa ela errou, e o anjo vem com uma marreta e pum na cabeça dela e fala: para de pecar. Não. Está dizendo aqui a palavra do Senhor aqui, ó. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas. Acumulas, ou seja, a pessoa ela vai acumulando. Ela acumula, vai acumulando, vai acumulando. A misericórdia de Deus se renova. Aí tem muita gente com a falsa impressão que o pecado vale a pena. Que o pecado é bom. Ninguém me pega. Ninguém me encontra. Está valendo a pena. Às vezes a pessoa ela começa um relacionamento extraconjugal e fica aquele relacionamento de 10 anos. 10 anos com a mesma pessoa, tendo um relacionamento extraconjugal com ela. E ninguém pegou.
Mas sabe por quê? No primeiro dia deu até frio na espinha. A pessoa falou, nossa, vou chegar agora, e aí? E não aconteceu nada. E ela foi acumulando, acumulando, acumulando. E depois de 10 anos, a casa cai. A pessoa ela vai fraudando as coisas por anos e anos. Você não vê o político, vai roubando, roubando, roubando. Ah, tá valendo a pena, tá maravilhoso. Até pastor que se candidata caindo na política. E aí, de repente, a pessoa fala, olha, foi pego tal pessoa que vem há tanto tempo desviando dinheiro. Valia a pena, parecia que valia a pena, mas ela foi acumulando. Um dia a taça de Deus derrama. Um dia a ira de Deus ela derrama sobre o pecador que não toma vergonha, sobre a vida do cristão. Você não vê? Era tão homem de Deus, todo mundo fica pasmo, mas Deus ele está vendo todo dia a pessoa pecando um pouquinho mais, do mesmo jeito, da mesma forma. E a taça, quando ela derrama, meu irmão, não tem oração que retenha. Porque se tivesse oração que retesse a ira de Deus, Jesus ele não tinha ido para a cruz. Porque ele falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta. Mas Deus não afastou. Quando ele derrama a ira, e olha que é Jesus, imagina com nós, hein? Não brinca com Deus. Não brinca com o Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem hoje, em nome de Jesus, você precisa hoje olhar para Deus e falar com o Senhor, meu Deus, me limpa, me perdoa, me dê força, porque eu não quero continuar desse jeito, eu não quero continuar dessa maneira. E diz lá aqui no livro do profeta Naum, vamos lá comigo, Naum capítulo de número 1, versículo de número 2, livro do profeta Naum. Ô pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Tem, acha aí, ó, Naum, capítulo de número 1, versículo de número 2. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Ele não inocenta o culpado. Aquele que é culpado, ele não vai ser tomado por inocente, por Deus. E diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que gosta das coisas mundanas se torna inimigo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, aonde que esse evangelho ele vai parar? Com tantas pessoas amando o mundo e tudo o que nele há, amando as coisas do mundo. Eu disse aqui na sexta-feira que Deus ele promete fazer a diferença na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve. Que ele vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Mas Deus, ele diz que não tem muita diferença mais entre o justo e o ímpio. Tem tanta gente dentro da igreja que Deus, ele procura fazer a diferença, mas quando ele olha a atitude, é a mesma coisa que o ímpio faz. O ímpio reclama, o cristão reclama. O ímpio conta mentira, o cristão conta mentira. A boate tem o globo, na igreja tem também. Na boate tem uma algazarra, dentro da igreja tem também. Então como que ele vai fazer uma diferença em alguém que ele não encontra diferença? Então nós precisamos entender isso, que a demora do julgamento, ela não vai diminuir a sua sentença. Pastor, eu tenho tanto tempo que eu estou escapando de Deus, então glorifica a Deus hoje e pede perdão. Porque se ele te deu condição de pedir perdão hoje, peça. Porque o cálice dele, se ele derramar sobre a tua vida, não vai sobrar nada, meu irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo de número 6 diz o seguinte, que esse julgamento não vai ter condição de passar para ninguém. Diz aqui, versículo 6,
quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Ou seja, Deus está dizendo, aliás, vamos lá em Romanos, né? Romanos 2, versículo 5. Vamos lá comigo? Diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ou seja, segundo cada pessoa. Não existe esse negócio do filho pagar pelos pecados do pai. Não existe. Ah, eu estou sofrendo hoje por causa do meu pai lá atrás. Não, não tem disso. O julgamento de Deus, ele é intransferível. Ele não tem como passar para outra pessoa. Aquilo que a pessoa comete é ela mesma quem vai pagar. Você não vê o exemplo do cego de nascença? Em João 9, diz a palavra do Senhor que Jesus ele entra numa cidade e havia ali um cego de nascença. E os discípulos de Jesus dizem para ele assim: mestre, quem que pecou, o pai ou a mãe, para que este nascesse cego? Jesus ele disse: nenhum dos dois pecou. É para que nele se manifeste a glória de Deus, a justiça de Deus, as obras do Senhor. Então, não existe. Jesus está deixando claro dentro do Evangelho, e Paulo ele deixa muito claro aqui na carta aos Romanos, que o julgamento é para você. Versículo de número 7 e 8 diz assim: a vida eterna aos que perseverando em fazer bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, coisas boas. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Amados, no julgamento de Deus haverá recompensa e condenação eterna. E eu quero que você pense nisso. O que é condenação eterna? Porque nenhum juiz na terra ele tem condição de condenar alguém eternamente. Você vê que no Brasil, o máximo que uma pessoa ela consegue pegar, pessoa que é criminosa, eles falam, olha, pegou 100 anos de cadeia, mas na verdade a pessoa só cumpre 30 anos de cadeia, e se tiver um bom comportamento com 10, 15, já está na rua já, por causa da justiça do nosso país. Mas vamos sair um pouco do Brasil. Tem países que se a pessoa errar, pecar, fazer coisas erradas, se ela fizer, dependendo do crime que ela tiver, ela pega pena de morte. Mas o juiz, ele só pode condenar até ali. Deus, ele depois da morte, ele ainda continua com a condenação. É eterno, amados. Não é só para essa vida, não. Continua sofrendo a pessoa. Ele é um juiz que não vai ter nenhum tipo de suborno, não vai ter nenhum tipo de virada de mesa, porque no Brasil e em outros países tem culpado virando inocente, tem aquela propina, mas no julgamento de Deus não tem. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que temer muito a Deus. Em Mateus 10, 28, vamos lá comigo? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28. Jesus ele está dizendo o seguinte: olha só o que você precisa temer. A quem você verdadeiramente tem que temer? Diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Ou seja, vai ter condenação eterna. Aqui na terra eles podem tentar nos matar, mas é somente isso.
Mas se a pessoa ela for condenada por Deus, ela vai passar a eternidade no inferno. Você que é cristão, em nome de Jesus, ou você que está aqui hoje visitando a igreja, o que você pensa para a tua vida, meu? A condenação eterna. Às vezes nós não nos atentamos e falamos tanto das bênçãos eternas do céu, mas o próprio Senhor Jesus, ele adverte na palavra mais do inferno, ele fala mais do inferno até mesmo do que do céu, porque ele quer que você não vá para lá, porque se você galgar um caminho que te leva até lá, não vai ter jeito para a tua vida, não vai ter jeito, ele não vai tirar a culpa, porque o julgamento dele ele não pode ser corrompido. E aí, aqui em Romanos capítulo 2, volta aqui no versículo de número 9 e no versículo de número 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui que a salvação ela vem pela fé, mas a condenação é pelas obras. Diz aqui, Romanos capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10, diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Amados, por que tem essa expressão para você entender que não são esses dois povos? Quando se fala assim, primeiro judeu, é porque Cristo ele veio primeiro para os judeus. E o grego foi o primeiro povo gentil a receber a palavra de Deus. Ou seja, primeiro foram para os primeiros que ouviram a palavra. E depois para todos que ouviram a palavra. Não é somente para esses dois povos. Nós somos gentios perante o Senhor. E ele está dizendo, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu e ao gentil. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego ou ao gentil. Amados, pensa nisso. Alguém consegue ser inocentado pelas obras que faz? Segundo a palavra de Deus, não. Diz aqui em Apocalipse, vamos lá comigo, Apocalipse 20, versículo de número 11, Apocalipse capítulo de número 20, no versículo de número 11, diz a palavra do Senhor o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, justos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, ninguém pode sair ileso do julgamento de Deus através de obras. Sabe por quê? Não é uma balança. Eu fiz boas ações, põe um pouquinho nessa balança. Eu fiz coisas más, põe nessa aqui. E a balança que vencer vai ser o critério que Deus vai usar. Não é assim. Nós receberemos aquilo que nós merecemos. Então, como que eu sou salvo? Como que você é salvo? Pela fé em Cristo Jesus. Como nós estamos falando somente para cristãos, você precisa entender que você foi justificado pela fé. Porque se fosse pelas obras que nós fazemos, nós seríamos condenados. Ainda que nós tenhamos uma vida tranquila, só pelo simples fato da pessoa rejeitar Cristo, ela merece a condenação. Então nós somos justificados pela fé. Mas quando Cristo, ele te alcança, você é levantado para fazer boas obras.
Você tem que ir pelo mundo pregar o evangelho. Você tem que ajudar o caído, o oprimido. Você tem que ser um exemplo do que Cristo ele fez aqui na terra. Ou seja, ele é o fundamento. Ele é a fundação. E diz aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, vamos lá comigo? 1 Coríntios 3, no versículo de número 11. Cristo, ele é o único fundamento, não pode ser outro. Diz a palavra do Senhor aqui o seguinte, 1 Coríntios 3, versículo 11. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, não tem outro. A sua fé, com todo respeito aos irmãos católicos, ela não pode estar em Maria. Ela não pode estar em Kardec, em Buda, em Maomé. A fundação da vida do servo de Deus tem que ser Jesus Cristo. A fundação daquele que quer ir para o céu tem que ser Cristo. E de tudo na vida do servo de Deus também. Não tem casamento que sobrevive sem Jesus. Não tem namoro que sobrevive sem Jesus. Não tem empresa, sociedade que vá sobreviver se Jesus Cristo ele não for a fundação. Mas a fundação na vida do servo de Deus, ela é um alicerce. E diz aqui que a gente tem que começar a erguer as paredes. E são entregues e usados alguns materiais. Versículo 12 diz assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Galardão é recompensa. É uma recompensa para você. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Deixa eu explicar bem isso para você. A base é Jesus Cristo. E aí você começa a edificar a tua vida com Deus. Por exemplo, a pessoa que sempre faz o de melhor para Deus, é como se ela estivesse edificando a casa dela com ouro, com prata, com pedras preciosas. Igual a pessoa que, por exemplo, na hora do louvor, ela levanta, ela bate palma, ela dança, ela busca Deus. Ela está edificando a vida dela com Deus como se fosse uma parede de ouro. A pessoa que, por exemplo, ela vem para a casa de Deus, ela pega a Bíblia, ela começa a olhar as coisas, ela apresenta sempre o de melhor para Deus. E eu vou te dizer uma coisa, essas obras são até difíceis de se ver. Porque, às vezes, e eu vou dizer uma coisa aqui que para mim é irrelevante, mas é um ensinamento para você refletir. Igual, por exemplo, quando você vai numa festa de casamento, como que você vai? Você chega lá no teu guarda-roupa, abre, você tem 50 sapatos, principalmente a mulher fala assim, eu preciso de um novo para ir nessa festa. Se tiver que comprar uma roupa, ela compra. Se não tiver um vestido a caráter, ela aluga um vestido. Porque ela quer chegar com o de melhor diante do noivo, da noiva naquele casamento. E às vezes, o servo de Deus ele não tem o mesmo critério perante Deus. Eu vou para a casa de Deus, vou de qualquer jeito. E amados, isso não tem nada a ver. Mas é para você refletir como que você vai edificando a sua vida com Deus. Às vezes você, ao invés de usar ouro, coloca palha. Não, vou edificar com palha mesmo, é para Deus mesmo. Deus entende. Igual você, não falta nem um dia de serviço. Pode estar chovendo canivete lá fora, você fala, eu tenho que ir trabalhar. Tem um alagamento de tal lugar, vou chegar atrasado, mas estou chegando. Você não falta, por causa do compromisso com o patrão.
Você quer que o patrão ele veja que você é compromissado. Mas quando se fala de buscar a Deus, a pessoa lá não. Ela fala, não, Deus entende. Sabe como que você está edificando? Com madeira. Ah, não, vou pôr para Deus mesmo, eu vou continuar edificando a minha vida assim. E aí, diz a palavra, que a obra ela vai ser passada no fogo. A sua construção vai ser passada no fogo lá em cima. Aquela pessoa que sempre fez o de melhor para Deus, a obra dela fica intacta. Continua intacta, porque sempre fez o de melhor, sempre se esforçou para adorar a Deus. Ainda que tivesse cansado, a pessoa da fraqueza tirava força para buscar a Deus. Mas vai ter casa, construção, vida com Deus, que tudo que ela fez por Deus vai ser consumido. Não teve valor nenhum. Não teve esforço nenhum. Não teve préstimo para Deus nenhum. Por isso que ele está dizendo que o próprio fogo vai provar as nossas obras, a nossa caminhada com Deus. Será que todos os cristãos são aqueles que pegam a Bíblia, lê, tem vida de oração, de jejum? Não, eu não troco a minha vida com Deus por nada. Não. Tem muitas vidas, meu irmão, que vai ter cristão no céu cheirando fumaça. Porque não vai ter nada na mão a não ser aquele cheiro do fogo que passou e levou tudo que a pessoa fez. Se não fosse a fé dela em Deus, ela não seria salva. Enquanto vai ter um monte de gente, algumas pessoas, glorificando a Deus pela renúncia que tiveram. Como que está a tua vida hoje, meu irmão? O que você tem posto diante de Deus? A vida do cristão não é só criticar, não. Tem que ter reverência, tem que ter entrega. Por isso que a pessoa tem que entender isso. Pastor, eu fui salvo pela fé. Eu perco a minha salvação? Não. Pastor, eu fui salvo pela fé. Se eu fizer boas obras, eu tenho um galardão? Tenho. Pastor, mas e se eu fui salvo pela fé e as minhas obras elas não estão perfeitas perante Deus? Eu perco a minha salvação? Não perde, porque diz aqui a palavra do Senhor, versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, entenda uma coisa, você ter fé para caminhar com Deus é uma coisa, as suas obras mediante Deus é outra. Não pense assim, eu vou ser um cristão pecador, que na verdade nem cristão você não é. Eu vou ser um evangélico mundano, nem evangélico você não é. Então entenda bem, isso aqui é para você compreender. Pastor, o que isso representa na minha vida? Amados, você tem que hoje começar a buscar a Deus de uma maneira diferente. Você quer recompensa? Entrega o teu melhor para Deus. Eu estou falando de você mesmo. Entrega a sua melhor versão para Deus. Por que Deus ele só tem que ouvir choro, lamento? E na hora das risadas, da alegria, você nem procura Deus para sorrir. Fala, Deus, muito obrigado, Pai. Aleluia, que dia maravilhoso. Por que Deus ele só tem que ouvir lamento? Dizendo, Senhor, mais uma vez a minha vida está de novo no fundo do poço. Não. Você tem que mudar esse tipo de pensamento, porque quando nós entendemos isso, o moralista, ele não fica à vontade diante de Deus. Ele não fica à vontade. Porque às vezes a pessoa, ela vai levantando algumas bandeiras. Diz aqui, em Romanos 2, versículo de número 11, diz aqui o seguinte: muita gente cita esse versículo aqui, sabe? Falando algumas coisas, diz aqui, versículo de número 11, diz aqui: porque para com Deus não há acepções de pessoas. Ou seja, não tem esfera humana
que faz com que Deus ele ame mais alguém. Ele vai condenar quem quer que seja. Às vezes nós ouvimos tanta gente dizendo assim: ah, Deus ele usa mesmo as pessoas, quem ele quer usar, Deus ele usa. Mas, meu irmão, para condenar, Deus ele também não tem acepção de pessoas, não. Pode ser o pastor da igreja que vai ser condenado do mesmo jeito. Pode ser o maior dizimista da terra. E vai ser condenado. Se estiver fora dos critérios do Senhor, Deus está dizendo: eu não tenho acepção de ninguém. Quem estiver errando vai ser condenado. Quem estiver brincando de cristão, naquele grande dia vai tomar um susto. Senhor, expulsamos demônios, fizemos maravilhas em teu nome. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Ele vai receber o desprezo de Deus. Por isso que não pode existir uma bandeira, mano. Quem disse que é o calvinista que vai para o céu? Ou o pentecostal que vai para o céu? Quem vai para o céu é aquele que obedece e pratica a palavra de Deus. Independente de bandeira, de linha, de pensamento que a pessoa ela tenha dentro do cristianismo, o que vai fazer diferença não é a bandeira que a pessoa ela levanta, é a marca do sangue do Cordeiro que vai estar sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Ou seja, o julgamento de Deus é mediante a clareza que você tem. A clareza. Igual, por exemplo, diz aqui no versículo 12, que é algo que nós precisamos examinar com mais clareza. Diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Por que não diz aqui, sem lei serão julgados? Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham a lei, eles não tinham um pastor pregando, um homem de Deus ali falando, um profeta dizendo, mas está dizendo que sem lei eles perecerão também. Aqueles que pecam sem lei eles vão sucumbir, por causa que Deus, ele não fala somente através da palavra dele. As obras da criação revelam quem Deus é. O ar que nós respiramos, a bondade do Deus Todo-Poderoso, o livramento que você recebeu, fala quem Deus é. Ah, eu não conheço a palavra de Deus. Mas igual nós dizemos na última pregação, nenhum índio pode dizer que não conhece Deus, por causa que está lá a árvore, está lá o fruto nascendo, está ali a árvore rompendo a terra e dando sombra. Quem faz isso é Deus. E a pessoa que, por exemplo, ela busca ser contrária à vontade de Deus, ela vai perecer. Você não vê? Tem tanta gente boa que não faz mal a ninguém. Tem tanta gente que não é cristão e não faz mal a ninguém. Mas tem tanta gente que não é cristão e vive fazendo maldade contra os outros. Eles não têm lei. Sem lei, eles também vão perecer em nome de Jesus. E aqui, amados, no versículo de número 13, diz a palavra do Senhor o seguinte: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, a religião, ela não vai ajudar o homem no dia do julgamento de Deus, porque não adianta só ouvir, não adianta somente ouvir. Não diz que você é crente porque ouve, porque você vem na igreja. O que vai dizer se você é cristão é quando você pratica o que você ouve. É isso que mostra se você se converteu ou não. E, amados, a religião ela não salva ninguém. Para você ter uma ideia, eu já ouvi muito o título, o termo,
católico não praticante ou católico nominal, que é aquele católico que recebeu o batismo como criancinha e às vezes a pessoa, ele não vai na igreja, ele não participa da Eucaristia, não fez uma primeira comunhão, mas se tem um casamento, ele está na igreja. Tem um churrasco depois, opa, estou fechado. Que agora eles entregam um convitinho lá na igreja para o povo ir, né? Aí ele vai. Ou então tem um batizado, ele vai por causa do almoço que vai ter depois. Mas ele não quer nada com a religião que ele diz praticar. Ele só tem um nome. Mas hoje em dia, tem cristão não praticante. Que você não vê na igreja. Você não vê participando de uma ceia. Você não vê na casa de Deus orando. Virou aquele cristão virtual. A pessoa fala, ó, eu não estou indo na igreja, mas eu estou firme, tá? Estou ouvindo louvores em casa. Todo dia eu escuto umas 20 pregações. Ela tem uns 20 pastores. Mas nenhum abraça ela. Nenhum. Aí virou aquele cristão virtual. Que no dia ela está criando para ela uma falsa impressão que está na presença de Deus. Não, eu não me afastei de Deus, mas é só um nome. É só um título que está ali cristão. Mas de qual igreja você é? Ah, não, eu sou da igreja sem fronteiras. Nem eu tenho fronteira, eu não tenho limite. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. Não tem ninguém me exortando. Porque na hora que eu escuto uma pregação, a palavra está ruim, eu desligo e vou dormir. Começa depois, quando eu pedir perdão a Deus, aí aquela palavra não é mais para mim. Será que tem isso? Paulo está dizendo, ó, não adianta só ouvir não. E meu irmão, minha irmã, tem tanta coisa que você ouve na casa de Deus e às vezes não pratica, não é verdade? Nossa! E somente ouvir não te salva. Você precisa praticar. Versículo de número 14 diz o seguinte: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Amados, Paulo está dizendo que antes do tribunal de Cristo, tem o tribunal da consciência. E, amados, Deus ele se revelou de 4 maneiras. Primeiramente, através da criação. Segundo, através da sua palavra, através da consciência do homem. Terceiro, através das escrituras. E quarto, através de Jesus Cristo. E todo ser humano, ele tem consciência. Todos têm. Você tem consciência. Você tem dentro da tua mente um local que ele fica guardado para bons e maus pensamentos, para serem avaliados. E um filósofo, ele dizia que a nossa consciência é como uma campainha, que quando a pessoa ela faz alguma coisa que foi mal, a consciência dela é cutucada na hora. É igual quando você recebe uma espetada, dói, a consciência dói. Só que a pessoa que não trata a consciência, porque a consciência ela não pode ficar cheia demais. A consciência sempre que está recebendo um alerta, pesou, você falou alguma coisa que não devia, você tem que limpá-la, porque senão acontece aquele efeito. Ela recebe uma cutucada hoje e a pessoa não se atenta. Aí ela recebe outra cutucada amanhã, é igual calo na mão. Chega um momento que não fere mais. Aí fica aquela consciência insensível, cauterizada. Aí a pessoa, ela não sente mais nenhum tipo de peso nas coisas que fazem. Ela não dói. Ou quer um exemplo? Um matador de aluguel.
Você contrata um matador de aluguel, ou alguém contrata para ficar melhor. Aí ele cobra 3.000 daquela pessoa para matar alguém que ele nunca viu, que nunca fez mal para ele, que nunca mexeu com ele, que nem sabe quem a pessoa é, se ela tem família ou não. Aí ele vai lá, espera a pessoa sair do local de trabalho, dá 5 tiros nela, a pessoa ela cai morta. O matador de aluguel, ele pega os 3.000, vai para casa, janta e dorme. Não tem consciência mais. Está cauterizado. É igual a pessoa que tem um vício, que desagrada a Deus. No primeiro dia doeu a consciência, mas depois foi ficando tão cauterizada que a pessoa ela não dói mais a consciência. E a nossa consciência, ela nos acusa e ela nos condena também. Igual, por exemplo, quando uma pessoa ela te elogia e você está errado, a tua consciência fala assim: olha, eu recebi um elogio que eu não merecia. A tua consciência está te cobrando isso. Da mesma forma, quando você também não merece estar levando as pancadas e você leva. A consciência, ela vai fazer com que você se arrependa. Igual, por exemplo, na vida espiritual, uma pessoa que faz alguma coisa para Deus, igual eu estou aqui pregando, e as pessoas estão aplaudindo Jesus, e eu começo a achar que é para mim. Deus, ele sabe da minha consciência, que eu estou usurpando aquilo que é dele. E aí sabe o que Deus ele faz? O povo está aplaudindo e Deus está dizendo para mim: ó, você está por fora, você está nota 0. Da mesma maneira, quando você está recebendo um monte de pancada e falando com Deus: Senhor, eu vou continuar firme. Aí Deus está assim: você está recebendo pancada e está firme, você está de parabéns. A nossa consciência ela tem que ser tratada. E dentro desse parâmetro, é o que eu quero falar com você. A tua consciência perante Deus. O primeiro julgamento é aí. Você se arrepende das coisas que você faz? Tem coisas na tua mente que já estão, já igual o calo de uma mão. Você trabalha o dia inteiro e já não dói mais a mão. Já virou um calo. A sua consciência não tem mais arrependimento. Você continua firme que você não pode gostar de tal pessoa. A sua consciência cauterizou. Não dói mais. E a consciência, no dia de Jesus Cristo, ela será examinada também. Ela será avaliada. Deus, ele conhece o teu coração e conhece a tua consciência também. Cristão de verdade não deixa lacunas abertas, não. Ele caminha com o Senhor. Por isso que ele vai dizer aqui no versículo 16, o seguinte: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o seu evangelho. E para encerrar, 4 coisas se aprende nesse versículo. O dia já está marcado. O dia do julgamento é o dia do Senhor Jesus. A segunda vinda dele vai ter o julgamento de tudo. Outra coisa que já se sabe aqui é que o juiz já foi escolhido. E o juiz é Jesus Cristo. Aquele que hoje é seu advogado, amanhã será o seu juiz. E você vê aqui, ó, a doutora Fátima está ali, ó. Se você falar com ela: olha, eu preciso que você resolva uma causa para mim. Ela fala: então conta para mim o que está acontecendo. E você conta até o que ninguém sabe. Da mesma maneira que você fala com Jesus Cristo. E amanhã, esse que você conta tudo para ele, que te livra hoje da condenação, amanhã ele será o juiz. É ele. Diz aqui, ó, no dia de Jesus Cristo. É no dia dele, por meio dele, que ele vai ser julgado. A abrangência, o que ele vai julgar? Obras, pensamentos, palavras, omissões, segredos do coração. Diz aqui, ó, ele vai julgar os segredos do coração do homem. Aquilo que está guardado a 7 chaves.
que nem para ele você contou, ele vai julgar. E também, por último, ele vai ter como base o Evangelho. A boa nova que ele te dá, e se você não aceita, ela vira umas más novas. Amém? Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração por toda a igreja. Você vai fazer o seguinte, ó, olha para mim. Com a mão direita, você vai pôr a mão aqui, ó. Vai pôr a mão na consciência, tá? Você já não viu alguém falando para você? Põe a mão na consciência, meu filho. E com a mão esquerda, você vai pôr na altura do teu coração, porque ele sabe os segredos do teu coração. Feche os seus olhos nesse momento. Somente Deus, Ele sonda a mente e o coração. Somente Deus, Ele sabe a luta que você passa. É você e Ele. Você pode contar para alguém, mas Cristo, Ele sente a sua dor. Ele sente. Mas Ele sabe que tem tanta coisa aí dentro dessa mente, amado. Às vezes a pessoa, ela mente, a consciência nem pesa mais. Ah, não, foi por uma boa causa. Que mentira é por boa causa? Aí eu fiz isso, não se arrependeu, não? Hoje você precisa se arrepender. A sua consciência está tão acumulada. Acumulou demais. Vai derramar a ira de Deus. Que a única coisa que pode fazer com que você hoje saia daqui feliz é você pedir para Jesus limpar. E é somente com arrependimento, metanoia. A sua consciência, ela vai te mostrar tantas coisas erradas que você tem feito. Ou talvez uma coisa apenas que você fez que até hoje dói. Tem que ter uma mudança de pensamento. Você tem que falar com Deus hoje: Senhor, eu errei. Você tem que estar se sentindo triste por causa do erro. Você não pode estar feliz estando errando. Mas você precisa voltar-se para Deus. Porque é Ele que perdoa. No céu, não entra ouvinte, entra praticante da palavra. Por isso, eu quero que você, da tua maneira, fale com Deus. Porque Jesus Cristo está no nosso meio. E é Ele quem sonda. E se você se arrepender de todo o coração, a tranquilidade, ela vai estar junto de ti. A paz, ela vai estar junto de ti, vai te levar para a sua casa. E você vai ter uma noite de sono tão tranquila como você nunca teve, por estar junto do Senhor. Em nome de Jesus, não importa a maneira que você se encontra. Peça perdão a Deus, que eu quero orar pela tua vida. Mas tem que ser arrependimento, não remorso. Eu peço perdão e volto para o mundo. Volta para Deus, em nome de Jesus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, é diante de Ti, meu Deus, que nós colocamos o nosso coração e a nossa vida. É diante de Ti, ó Deus,
que nós apresentamos à nossa consciência, Pai, que outrora talvez esteve cauterizada. Nós queremos escolher quem iremos perdoar. Nós queremos escolher quem que nós queremos conviver. Para o Senhor não há acepção de pessoas. Por isso, meu Deus, que essa pessoa, meu Pai, que está abrindo não somente a mente, mas o coração para Ti. Peço ao Senhor, meu Deus, venha limpando essa mente, essa consciência, meu Deus, que talvez chegou aqui hoje pesada, meu Pai. Mas é o perdão do Senhor, é quem nos faz leve. Então toma as necessidades, toma as dificuldades agora. Toma, meu Deus, o coração desse teu filho e dessa tua filha. Meu Deus, a tua palavra, ela mesmo diz que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós, meu Deus, não atiramos pedras, mas a tua palavra, ela irá nos julgar. Então acorda esse teu filho, essa tua filha. Meu Deus, que essa palavra ela venha como um despertamento da tua igreja, que venha, meu Deus, para levantar o teu povo hoje, em nome de Jesus, para que, meu Deus, naquele grande dia, Pai, no dia do Senhor, nós estejamos, meu Deus, sem ter do que nos envergonhar, porque sabemos, meu Deus, que ainda que Satanás ele tente nos acusar, esse dia ficará na memória do Senhor como um dia que houve o verdadeiro arrependimento em nossas vidas. Nos perdoe, Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, pelas nossas omissões. Nos perdoe, Deus, por tudo que te desagradou, Pai. E nos levante, meu Deus, para a honra e glória do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus. E te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus.